Não é só uma questão teológica, não. É crescer mesmo nesta graça e no conhecimento de toda a igreja, para que todos estejam imbuídos na mesma visão. Olha aqui para mim, nós não estamos lutando contra a carne aqui, não. A nossa guerra é contra o maligno que está lutando e arrebatando milhares e centenas de milhões de pessoas que estão partindo para a eternidade sem a salvação. A igreja está na terra para cumprir o ID de Jesus, e eu estou com muita graça de Deus na casa do irmão Felipe. Vocês estão me ouvindo bem, né? Chegou na casa do irmão Felipe, irmão, o negócio era tremendo. Chegou lá, teve um culto, porque chegou na casa de crente, tem que ter culto. O mínimo que você tem que fazer quando chegar na casa do irmão é orar. Tem irmão que nem ora. Na verdade, eu fico olhando para essa nova geração de crente, o povo não quer orar mais não, irmão. Entendeu? Não vou falar mais nada, deixa lá. Mas chegou lá, irmão, teve oração, aleluia, e na oração o negócio começou a ficar gostoso, e o povo na comunhão, na graça, e de repente o Espírito Santo, olha para mim, o Espírito Santo, eu estou dizendo outro Espírito, não, o Espírito Santo tomou a vida das filhas daquele abençoado evangelista da igreja, que eram as filhas de Filipe. Elas eram jovens da igreja primitiva. E o texto diz que elas eram batizadas no Espírito Santo e elas tinham dons espirituais. Sabe qual é o ofício da juventude da igreja? Serem cheios do Espírito Santo e, no mínimo, dom de Deus na vida. A gente olha hoje para a nossa geração e percebe que nós estamos tendo uma dificuldade. Tem jovem da nossa igreja que não quer ser batizado no Espírito Santo. Verdade, e tem uns que estão até olhando para mim aqui. Aqui não tem graça a Deus, mas por aí está lotado. Um dia desse eu estava pegando um lugar e perguntei para uma menina assim. Ela foi beber, tomar água assim, lá de fora. Falei, então uma benção, o culto, né? Tá, uma benção, com um copo na boca. Falei, você já é batizada com o Espírito Santo? Ela disse, eu não. Falei, tu quer? Ela disse a mim, eu não quero pagar esse bico. Falei, mas você é nova convertida? Ela disse, não, eu sou a filha do pastor. Eu disse, fala, meu Deus eterno. Se a filha do pastor não quer ser batizada com o Espírito Santo, Jesus querido, o que vai acontecer? Nós estamos tendo uma crise de identidade no meio da nossa igreja. Gente que é da nossa igreja, diz que é da bandeira da Assembleia de Deus, mas não crê e não busca o batismo no Espírito Santo, não quer dom espiritual. Eu sou de uma época que quando a gente orava dizia, Jesus, me encha do teu Espírito e me dê dons espirituais. Aleluia. A gente vê campanha para tudo, não é verdade? Campanha para a porta aberta, campanha da prosperidade, campanha do casamento. Eita, mas nunca vê campanha para receber dons espirituais. Meus irmãos,
irmãos, uma igreja que tem dons espirituais, Satanás não fica no meio dela. Uma igreja que tem dons espirituais, não tem pecado que não seja confessado e revelado. Eu queria que hoje descesse dom de Deus aqui. Meu desejo da minha alma é que dons de Deus desça hoje sobre toda a igreja e todos saiam daqui dando glória a Deus e falando em línguas. Aleluia. Mas a gente já tem uma geração de Josué antes de ser convertido. Quando Deus falou para Moisés, eu vou tirar um pouco dessa virtude, porque olha para mim aqui, o que a gente recebe de Deus pode ser transferível. Deus pode transferir. Você não crê nessas coisas, não? O que está em mim, Deus transfere para você. Você entendeu, não? Eu vou tirar um pouco dessa graça e eu vou transmitir, eu vou repassar. E a Bíblia diz que aqueles 70 anciões começaram a pular e profetizar. E lá vem Josué fala assim: Moisés, o povo está pulando no arraial, está todo mundo profetizando. Ou seja, outra palavra, está muito banzé, está uma harmonia lá. Aí a Bíblia diz que Moisés fala assim: porventura tu tens ciúme de mim? Oxalá que todos os filhos de Israel fossem cheios do Espírito e todos profetizassem. Sabe qual é o desejo de Jesus? É que toda a igreja seja cheia. Não vai dar glória a Deus, não. Mas como isso, como que tem gente que consegue viver uma vida vazia? Como que tem crente na igreja que consegue entrar vazio e sair louco? E quem enche você não é pregador, não é pastor. Quem enche você é um amigo Espírito Santo que está aqui hoje. Levanta a mão e dá glória a Deus. Deus não enche ninguém de boca lá fechada. Ai! Eleve e façade de mandará. O desejo de Deus é que todos sejam cheios. Tem irmão que é tão vazio que ele dá glória, o glória dele não é. Glória! Nem Satanás pode te esvazia. Tem irmão que entrou aqui e não deu glória até agora. Se eu fosse Jesus, eu jogava um raio na tua cabeça para você atinar. E aí vem conversinha piada. Eu não era crente, eu era vida louca. E por que na igreja você não é vida louca, irmão? Você não é vida, você não é chapa quente. Ou você é ou não é. Ou é cheio ou é vazio. Não tem meio termo. Não existe meio termo. O desejo dele é que seja quente, porque se é quente, eu sei que nós estamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu sou belemita há 29 anos, mas pega na mão do teu irmão e diga: Deus quer que você seja cheio. Fala aí, Deus quer que você seja cheio. Tem unção, irmão. Deus não está preocupado com a sua estética, não. Ele quer que você tenha vida para produzir vida. Eleve campo de Samuel. Cadê o glória que está na boca aí? Cadê o glória? Cadê o aleluia que está na aleluia? Olha aqui. Cheias. Cheia de dom. Cheia da graça. Cheia da virtude. E aquele culto de oração se tornou uma porterosa de Deus. Porque o que faz a diferença num culto não é uma estrela que prega,
Não é um cantor estrelado. Aleluia. O que faz a diferença é a presença, é a graça, a comunhão. Irmãos, Igreja de Jesus, se todos que estão aqui entrassem todos no mesmo espírito, na mesma atmosfera, na mesma. Eu estou com ousadia, hein? Eu estou com ousadia. Nós vamos olhar para Jesus batizar aqui hoje. Aleluia! Quem concorda que Jesus pode batizar, dá o glória aí. Entra! Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí com postura, com ética. Eu quero ver Deus trabalhar na igreja. Está acabando com o nosso culto de fogo, de graça. É a formalidade. Irmão, eu não estou fazendo apologia que a igreja não tem que ser organizada, pelo amor de Deus. Mas o problema é que a gente se acostumou de vir na igreja. Aleluia. E a gente criou um costume de vir aqui bater cartão e dar linha da pipa. Aleluia. Você entra calado e sai pior. Entra vazio e sai louco. É que nem uma lata velha descendo a ladeira. Oxe. E vem com essa adoração falsa, medíocre, com esse culto aí pela metade. Aleluia. Elas eram cheias e tinha dom de Deus. Tem irmão que fala em língua estranha, é de safra em safra, de congresso em congresso, uma língua estranha xoxa, um balabalaia, e não sai disso, 50 anos, tu é doido, muda a língua, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossa, tem o céu, irmão. O céu tem coisa fina. Eita, eu estou quase pulando lá embaixo. Pode filmar que eu não tenho medo. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um retrô aqui essa noite. Vamos dar glória a Deus e vamos deixar o amigo Espírito Santo. Aleluia! Lamanchuia, lamaha. Essa é a mensagem aqui, é verdade. Igreja, quando é chegada daquele mundo, Jesus, eu estou vendo o deserto. Pode ter certeza que você já está caminhando já, pelo menos 100 quilômetros no deserto. Essas profecias, essas coisas de Deus, fala, olha o vento, pode ter certeza, cumpre rápido. E essa profecia, Tiago, na vida de Paulo, olha para mim, irmão, já estou terminando, eu sei que você quer ir embora. Vai! Cumpriu. Prenderam Paulo. Colocaram ele num presídio de segurança, chamado Antônio. Qual o nome? Isso, Escola Bíblica Dominical. Você é amigo da sua família. Vai haver festa naquele quintal. Vai haver graça no meio da tua família. E até quem está longe tu vai encontrar e vai ter paz do outro lado. Levanta a mão da glória. O Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, cheio de soldado romano. Jesus entrou. Irmão, não tem quem impeça Jesus entrar onde ele quer. Se hoje ele decidir entrar nessa prisão, ele entra. Jesus apareceu para Paulo e falou: Paulo, assim como testificastes de mim em Jerusalém. Olha que Jesus disse: agora importa que tu vá para Roma. Se fosse eu, o sangue quente que eu tenho, de pernambucano, eu ia dizer: Jesus, que conversa é essa? Eu ia dizer que nem Painho, que conversa. Mas era Jesus que estava falando. Quem ele estava falando? Jesus disse: como você falou de mim aqui, testificou, agora importa que vá para Roma. Agora
Agora, se fosse eu ia dizer, quando eu estava livre, o Senhor não deixava. Agora eu estou preso, tu vem me dizer que eu vou. Você percebeu que Jesus não trabalha com lógica? Jesus, ele trabalha na contramão da lógica. Entendeu, não é? Vou repetir. Jesus não trabalha com lógica. Percebe que quando dá certinho, nada dá certo. Tem plano que você põe no papel. Você é organizado e diz, agora vai dar certo. Aí, pum, dá errado. Aí lá vem Jesus. No meio da crise, no meio da recessão, no meio da guerra, no meio da tribulação, no meio do vento, no meio de tanta retaliação, ele diz, agora é eu que quero. Vai dar glória a Deus, não. É ele que quer. Operando ele, quem lhe pedirá, se é ele que quer. Lava não. Se não entrar no sistema, os caras matam. Um dia eu estava olhando o Senhor. Mãe orou tanto pelo meu irmão. E agora, Jesus? Jesus disse para mim, ele está preso. Mas eu estou solto. É Deus que vai entrar. Solta o glória. Eu tenho uma profecia hoje aqui para alguém. Creia nisso. A palavra vai aonde você não pode. Solta o glória. Jesus vai entrar onde você não tem como entrar. Façai-vos de como naraçá. Eleve nível de savama. Naminance de prévio de remoto. É ele que está no controle da tua casa. Não haverá morte. Vou terminar sabendo que eu não concluí a mensagem. O pastor Cisco Canuto Lima disse para meu pai, pregador inteligente, nunca prega tudo. Pastor Cisco Canuto Lima está dizendo, pregador do Cisco inteligente. Se Jesus falou, está falando, diga. Se Jesus falou, está falando, diga bem. Pastor vai ter olho gordo, vai murchar. Pastor vai ter dedo duro, Deus vai quebrar. Pastor vai ter X9, não vai aguentar. Quem está no controle da tua vida é maior. É maior. E sabe, foi feita uma mesa chamada impiedade. E alguém falou que tu não tinha capacidade para trocar remédios. Mas quem falou por ti é o grande. Ente na façaios e como façaio terrenente assim. Tem um varão que entra dentro dessa igreja com um prumo na mão e uma balança. E se quiser dar glória, dá glória. Gente de mau caráter aqui dentro não fica. Adeus, glória. Aqui é a igreja da família. De manhã, depois que Jesus falou com Paulo, o sobrinho de Paulo resolve visitar o tio. Eu não estava lá, mas eu imagino que Jesus falou para ele assim: ei menino, levanta e vá ver teu tio. Porque, irmão, às vezes a gente está preso numa situação e Deus tem que levantar alguém para levar uma notificação de glória para a gente que está preso. Você vai sair daqui hoje com uma notificação de Deus. Você está recebendo a melhor presença, a melhor visita. Cadê a glória?
aqui hoje. Exército ao redor, a mão de Deus em cima e você caminhando dando glória a Deus. Sabe aqueles camaradas que diz que tinha jejuado para matar ele? Ficaram no meio da multidão, todos assim: vai tu, eu não, vai tu, eu não, vai você, eu não, tu é doido. Deus frustrou todo o planejamento de morte contra Paulo. E ele conseguiu chegar ileso dentro do local onde ele passaria por julgamento. Você quer ouvir uma palavra do céu no teu coração? O inimigo pode até tentar fazer qualquer coisa contra a sua vida e sua família, mas ele vai ter que passar por cima da promessa que Jesus lhe fez. Quem te prometeu foi Jesus. Jesus disse: você vai chegar lá. Levante a mão e diga glória a Deus. Você vai chegar lá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não será. Agora pode tocar mais. Quantas pessoas não crentes temos aqui esta noite? Levante a mão para me conhecê-las. Pessoas não evangélicas. Por favor, levante mais alto. Ali tem um senhor, ali tem uma senhora. Muito irmão. Essa menina que morena ali, você. Eu queria muito orar por você. Você me dá a graça de orar por você? Pode ser. Vou orar por você. Sabe, quando eu olhei lá de cima, eu vi um abismo na tua frente. O Senhor falou para mim: olha as tuas mãos que empurram. Olha para mim. Satanás pediu permissão de assim andar com a tua vida. E há uma fúria do inimigo contra ti. O inimigo tem fúria de todo ser humano. Mas eu vejo um projeto do inferno contra a tua vida. E hoje Deus vai entrar dentro do teu coração. E o mal que te perturbava vai sair da tua vida hoje. Canal Internis. Satanás vai cair aqui hoje. O Salvador, Ele é Jesus. Chante. Morreu na cruz, sua vergonha e o seu desprezo ele levou. Carrega a cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu. Vem cá, minha filha. Você crê? Você crê? Eu vi um demônio em forma de um cachorro se investindo contra a tua vida. Olha para mim. Jesus vai tirar do teu caminho o embaraço. Você crê? Esse espírito chamado morte que estava te rodeando, Jesus está tirando da tua vida hoje. Tu vai sair daqui liberta. Meu Deus. Se quiser dar glória a Deus, dá glória a Deus. Sou baixinho de Quando a vida se torna difícil, quando você Vamos lá, mais 2 almas aqui, irmão. Eita! E falar da sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, acompanha os obreiros em nome de o Jesus. coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Quem é o Salvador? O Salvador. Vai. Ele é Jesus Que por você